Paz do Senhor, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Queridos, daremos continuidade à aula dominical com o tema Natal. O pastor Eliel, na semana passada, já nos deu informações, instruções excelentes acerca da simbologia, acerca do Natal, como eu vou dizer, do Natal que comemoramos, que o mundo comemora, né? Que não um Natal bíblico, né? Ele nos ensinou acerca dos símbolos, das datas, né? Nos explicou um pouco do significado dos objetos, da árvore, das bolas de Natal, falou um pouco também da data, isso foi muito interessante. E ficou, né, para que eu desse continuidade e finalizasse essa aula acerca de Natal, juntamente com os irmãos, falando realmente do que interessa para nós no Natal. E hoje eu gostaria de convidar você, minha querida irmã, meu querido irmão, para que juntos venhamos entender o que verdadeiramente importa para o cristão na data de 25 de dezembro. Vamos lá? Mas antes de começar, eu gostaria de convidar você a fazer uma breve oração, convidando o Espírito Santo de Deus para ministrar os nossos corações. Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um domingo. Muito obrigado, ó Deus, por mais uma escola da palavra. Senhor, agora fala aos nossos corações, ó Pai. Te pedimos em nome de Jesus para que o Senhor nos instrua acerca da tua palavra, acerca do teu querer, Deus, acerca da tua vontade para as nossas vidas. Senhor, tome cada casa, cada lar, cada família, cada ouvinte da tua palavra na palma das tuas mãos. Abençoe, meu Senhor, de forma extraordinária. É o que nós te pedimos na manhã deste dia. E desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, querido. Mais uma vez, como sempre digo, essa é a nossa escola da palavra, onde nós estamos crescendo em graça e em conhecimento. Amém? Vamos lá. Aqui está uma figura de uma manjedouro. Essa figura da manjedouro é algo bíblico. O pastor Eliel comentou a respeito disso. Então vamos lá. Continuação do tema Natal. Ó, preste bem atenção ao que diz Lucas 2, capítulo 12. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedouro. Pastor Eliel comentou também, né, do censo. Lembra que José foi para Belém porque tinha que cumprir o censo ordenado pelo governante, né? E não quis deixar Maria sozinha. Maria ainda não era sua esposa. Maria era prometida, mas em virtude da gravidez dela já está aparente, em virtude da gravidez dela ela já está com uma barriguinha e não ser casada, José zelando pelo seu casamento, olha que coisa boa, zelando pela sua noiva, olha que coisa excelente, ele prefere viajar com ela, né? De maneira a não deixá-la só em Jerusalém, mas vai com ela para Belém. E lá acontece o nascimento de Jesus. Olha que interessante, querido irmão. Olha que interessante. O Filho de Deus, o pão vivo, nasce na casa do pão, Belém, casa do pão. O pão vivo nasce na casa do pão. Isso é muito interessante, né? Olha, essa lição de hoje ela tem alguns objetivos e eu gostaria de compartilhar com vocês. Olha, o primeiro objetivo que nós temos na lição de hoje é louvar a Deus pelo nascimento de Jesus Cristo. Natal se traduz em nascimento de Jesus. Então nós devemos louvar a Deus pelo nascimento de Jesus. O segundo objetivo é entender que devemos comemorar o nascimento de Jesus todos os dias. A importância desse fato não pode ser comemorada única e exclusivamente em um dia, ainda que soubéssemos a data exata, o que não sabemos. Ela deve ser comemorada todos os dias. Existe uma frase que no final
uma frase de Augustinho. No final vocês vão ver que coisa linda que Augustinho deixou registrado para nós. E um terceiro objetivo dessa lição é compreender que não precisamos ignorar o 25 de dezembro. Por quê? Não, vamos aproveitar, vamos fazer dessa data um motivo de louvar e engrandecer a Deus pelo nascimento de Jesus na minha, na sua vida, pelo nascimento de Jesus na sua família. Vamos comemorar, vamos jubilar o nascimento de Jesus, porque isso nós devemos fazer em todo tempo. Bom, então vamos lá, recapitulando. Já entendemos que Jesus não nasceu em dezembro. Beleza? Ah, irmão Marcelo, mas quando Jesus nasceu, nós pensávamos, olha, eu não assisti a aula do pastor Eliel semana passada e eu tinha quase que certeza que Jesus tinha nascido em dezembro. Não. A Bíblia ela não nos dá um dia, uma data precisa do nascimento de Jesus. Segundo estudos teológicos, a gente vai chegar à conclusão de que Jesus nasceu entre setembro e outubro, existem umas datas aí, porque são analisados outros fatores, como quando Jesus nasce, os pastores, a Bíblia vai dizer que os pastores estão no campo apacentando as ovelhas. E se fosse em dezembro, o frio lá é muito intenso. Provavelmente não seria propício, não seria zeloso para um pastor expor as ovelhas a tal temperatura, porque elas poderiam adoecer, poderiam até mesmo morrer, e os pastores que têm por função cuidar, zelar, alimentar as ovelhas, não colocariam essas expostas ao tempo muito frio. Então, por isso, a teologia diz que provavelmente não foi dezembro, porque dezembro é um tempo muito frio naquela região. Então nós já entendemos que Jesus não nasceu em dezembro. Entendemos também que a história do Natal contada não tem respaldo bíblico. Esse Natal de árvores, de bolinhas, esse Natal de festa, esse Natal ímpio, que alguns até mesmo aproveitam para beber, não é um Natal bíblico. E sabemos também que os símbolos são pagãos. Legal? Então vamos lá. Então, como fica o Natal para o cristão? É isso que nós vamos falar. Olha, devemos aproveitar essa oportunidade para falar da importância do nascimento de Jesus Cristo, das promessas feitas para aquele que nele crê, e a vida com Jesus, né? Como é essa vida com Jesus? E testemunhar do seu poder transformador. Porque falar de Natal, falar de nascimento de Cristo é falar de vida, é falar de mudança de vida. Eu estou aqui me comichando para poder falar, mas eu vou adiantar para vocês uma fala bem bacana de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, ele fala assim: não adianta Jesus nascer 1000 vezes em Belém se ele não nasceu uma vez no seu coração. Olha que coisa bacana. Então o Natal para o cristão é uma oportunidade de se pregar Jesus, o Messias, o prometido, o Filho de Deus, aquele que foi prometido ainda no Éden, aquele que é nascido de uma mulher virgem, aquele que já era antes de existir, o Emanuel, o Deus conosco, o transformador de vida, o maior conselheiro que nós já conhecemos. É esse o motivo que nós temos para comemorar todos os dias. Quiçá no dia 25 de dezembro, que é onde a família toda está reunida, que é onde todo mundo está jubilando, aonde já estamos nos alegrando pelo o fim do ano, estamos praticamente aí há uma semana, 5, 6 dias do fim do ano. Então nós estaremos jubilando nesse período. Nada melhor do que falar daquele que nos garantiu a vida, para que possamos chegar até então a esse comemorado Natal. Motivo temos de sobra.
para poder comemorar esse Natal. Amém? Então vamos lá. Falando da promessa do nascimento. Você sabia, eu tenho certeza, que você já deve ter ouvido falar, se não estudado ou até mesmo feito uma análise mais profunda do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus não foi algo acidental. O nascimento de Jesus não foi algo planejado pelo homem. O nascimento de Jesus é uma manifestação da glória de Deus entre os homens. É uma vontade de Deus para com a humanidade, de nos dar um Salvador, um Redentor, para que no nosso lugar viesse nascer, morrer em morte de cruz, para pagar as nossas dívidas de pecado e nos livrar da morte. Então vamos falar da promessa do nascimento de Jesus. Você já viu alguma palavra no Antigo Testamento falando de Jesus? Vamos lá. Quanto ao nascimento de Jesus, Isaías, profeta, que viveu aproximadamente 500 anos antes de Cristo, disse, lá no capítulo 7, versículo 14, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Deus conosco. Emanuel. Que bênção, queridos. Olha só, o profeta, boca de Deus falando, pois o próprio Senhor decidiu nos dar um filho, e o nome desse menino seria Deus conosco. Que maravilha! Verdadeiramente Jesus veio para fazer a representação de Deus ao nosso lado o tempo todo. Amém, queridos? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Às vezes a gente escuta as pessoas falando assim, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas como não existe uma vírgula ali no maravilhoso, Miqueias disse que ele é um maravilhoso conselheiro. Ele é um Deus forte. Ele é Pai da eternidade e príncipe da paz. É bem interessante imaginarmos que esse menino que está sendo profetizado como solução para o problema da humanidade, ele nasceu. E por isso temos que comemorar todos os dias. Vejamos. Me perdoe, queridos, essa passagem está em Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É Isaías 9, versículo 6. Em Miqueias está escrito assim, mas tu, ó Belém, Efrata, posto que pequena para estar entre as milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da... Vamos voltar aqui, ficou faltando um pedacinho aqui. Desde os dias da antiguidade. Miqueias vai dizer que Jesus, esse que vai nascer, ele já existia antes do seu nascimento. Isso talvez para aqueles dias, para aquele tempo, querido, fosse um problema imaginar. Poderia, de repente, os ouvintes de Miqueias pensar, será que ele está filosofando? Mas não. Hoje, para nós, fica muito fácil entender o que Miqueias estava dizendo, porque aquele que haveria de nascer já existia antes do nascimento. E isso para nós fica muito claro, porque entendemos que Jesus é Deus. E sendo Deus, ele não foi criado, ele é eterno. Eterno para frente e eterno para trás. Ele sempre existiu e nunca deixará de existir. Por isso que ele diz que lá da Efrata Belém,
posto que Belém era uma cidade pequena, vai vir trazendo a humildade de Jesus no meio de tantos lugares, tantas nações poderosas. Jesus ele vem se apresentando em humildade, vai nascer numa cidadezinha pequena chamada Belém, né? E aqui Miqueias ele diz: mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre as milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel. Preste bem atenção que quando é dito esse reinar em Israel, alguns, até mesmo do tempo de Jesus, vão pensar que Jesus vem para assumir o trono romano. Mas o trono romano não cabe ao nosso Senhor. Ele é muito pequeno. O trono romano não daria ao nosso Senhor a importância que verdadeiramente ele tem para a humanidade. O trono romano é bem pequenininho. Mas preste bem atenção, Jesus ele vai vir de uma cidade pequena, de um lugar talvez com pouca notoriedade no mundo, mas ele vai nascer para salvar esse mundo que talvez não acredita em vir de Belém o Salvador. Amém? Todo o poder de Jesus foi dado aqui, ó. Aqui está a coroa de Jesus, uma representação, né? Uma representatividade da coroa de Jesus e do lugar aonde ele recebeu toda a autoridade. A gente falando de nascimento de Jesus, não podemos em hipótese alguma nos esquecer de que esse nascimento estava previsto também com a morte, porque a vitória, a alegria, né, vem no nascimento, que seria o cumprimento da promessa de que ele havia de nascer. Mas ele nasceria para ser a solução dos nossos problemas, para ser a redenção do pecador, para ser o salvador daquele que nele crê. E todas essas coisas Jesus iria conquistar no Calvário. Vamos lá. O poder de Jesus Cristo. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E subsiste por... Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Na realidade, essa tradução, ela diz aquilo que costumeiramente costumamos dizer, que todas as coisas foi por ele feito e nada do que foi feito, nada foi feito sem ele. E tudo que foi feito, como é que a gente costumeiramente costumamos dizer? Porque nele foram feitas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E sem ele, nada do que foi feito se faria. Você consegue entender aonde está Jesus na história da humanidade? Está antes da criação do mundo, está antes da criação do homem, está antes da criação do universo, das estrelas, antes da criação dos anjos, antes da criação das potestades. Ele, antes mesmo de tudo isso, antes da criação dos céus e da terra, das coisas visíveis e invisíveis, ele já existia. Esse Deus eterno, todo-poderoso, ele vai decidir se pormenorizar, ele vai se encaixar dentro de um homem natural, para poder nos salvar nessa cruz, a qual ele foi pendurado, a qual ele foi imolado, só para poder te salvar. Existe motivo de comemoração nisso? Todos os dias. 25 de dezembro é um dia que a gente vai comemorar com rabanada. É um dia que a gente vai comemorar comendo, de repente, aí um chesterzinho, um pastelzinho de queijo, no meio de pessoas que nós amamos, que são os nossos familiares e amigos. Mas
Motivo para comemorar o nascimento de Jesus? Ô, querido, é todos os dias. Essa palavra que nós lemos, ela se encontra lá no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17. Né? Olha a frase de Agostinho de Hipona aí. Olha só. Não adianta Jesus nascer 1000 vezes em Belém se não nascer uma vez no seu coração. Essa é uma foto de Agostinho de Hipona sugerindo para você, pense nisso. Existe uma necessidade de Jesus nascer no seu coração de verdade, Jesus nascer na sua vida, na sua casa, de Jesus nascer. Quem é Jesus para você? Agostinho de Hipona, em uma das fotos que remetem à sua imagem, está ali no cantinho direito da sua tela, te dando uma inspiração a pensar. Será que verdadeiramente Jesus nasceu na minha vida? Ou eu simplesmente aceitei uma religiosidade? Ou eu simplesmente me filiei a uma religião, mas eu não tenho transformação na minha vida? Eu não tenho novos rumos, novas histórias? Olha, eu vou contar um negócio para você, querido. Deixa eu falar um negócio aqui para você. Vamos concluir esse slide aqui. Eu vou falar um negócio para você bem interessante. Não precisamos ignorar o 25 de dezembro. Abandone o religiosismo, comemore o nascimento de Jesus em todo o tempo, louvando, testemunhando, pregando esse Deus que nos ama incondicionalmente. Né? É bem interessante a gente perceber o seguinte: nós precisamos ter essa convicção de que Jesus nasceu verdadeiramente em nossas vidas, assim como sugere Agostinho de Hipona. Nascer ao menos uma vez em nossas vidas. Lembra que lá no livro de Lucas, no capítulo 2, quando a Bíblia vai falar do nascimento de Jesus, lembra que a Bíblia também fala dos reis magos? Que o pastor Eliel, até semana passada, querido, se você não acompanhou semana passada a aula do pastor Eliel, eu sugiro você dar uma olhadinha ao término dessa aula, você dá uma olhadinha lá nos símbolos, né, que o pastor Eliel falou a respeito, né, do Natal. Essa é só uma continuidade daquela aula, né? O pastor Eliel, ele deu o início e eu vou dar o fim, né, da temática de Natal para a nossa aula dominical. Mas eu quero dizer para você o seguinte, deixa eu contar uma história para você. Durante um período, o período do nascimento de Jesus, Jesus nasce na manjedouro. Deixa eu desmistificar um negócio aqui para você, se é que você já não sabe. Os reis magos, quando eles foram encontrar com Jesus, Jesus já era, assim, já tinha mais de um ano. Não foi no momento do nascimento, não foi no momento em que ele estava no manjedouro, como por vezes a gente vê nos presépios aí, a representatividade lá, né, de Jesus no manjedouro e os 3 reis magos chegando lá para poder levar um presente para o menino Jesus. Olha, deixa eu falar para você. Verdadeiramente houve alguns reis magos, que nós não sabemos dizer se eram 3, se eram 2, quantos eram. O que a gente tem certeza é que foram 3 os presentes que foram entregues para Jesus. E olha só o que eu vou contar para você. Esses reis magos, depois que eles entregaram um presente para Jesus, eles, com medo da perseguição, eles vieram a Jesus por um caminho, encontraram Jesus, o adoraram, se renderam aos pés do menino Jesus, e quando foram embora não voltaram pelo mesmo caminho, eles foram por um outro caminho. Sabe por quê? Porque quem encontra Jesus não permanece andando nos mesmos caminhos que andavam anteriormente. São novos caminhos, é outro momento, é um outro lugar agora, é uma outra maneira de pensar, é um outro pensamento, é uma outra pessoa. Nós costumamos a dizer que quando nos batizamos, o velho homem morre e ressurge uma outra criatura, uma nova criatura. E nós falamos isso baseado na palavra de Deus, falada por Paulo. Então, verdadeiramente, nós temos que deixar Jesus nascer e abrir o nosso coração para que venhamos ser transformados pelo nascimento de Jesus em nós. Como Agostinho de Hipona disse, deixa ele nascer ao menos uma vez, senão não haveria motivo, não tem propósito para ele nascer 1000 vezes em Belém.
Olha, deixa eu falar outra coisa para você. Aqueles reis magos, eles trouxeram 3 presentes. Quais foram os presentes? Você lembra? Vamos lá, vamos lembrar os presentes que foram dados. Foi ouro, incenso e mirra. O ouro, a teologia vai dar a esse ouro, a esse metal, a simbologia do poder e da grandeza, né? O ouro é o maior bem daquela época, né? Quem tinha ouro tinha poder, quem tinha ouro tinha riqueza, quem tinha ouro era a autoridade. Então o ouro ele vem representando a grandeza do Senhor Jesus. Mas tem o incenso. E o incenso? Você saberia dizer teologicamente o que o incenso representa como um presente dado ao menino Jesus? O que representa esse incenso? Pois é, representa o religare. Sabemos que, logo ali, um pouquinho antes de Mateus, existe o período interbíblico, um período em que Deus não falou com a humanidade em virtude do pecado do homem. E agora Deus ele voltou a se comunicar com o homem através de Jesus. E existe uma alegria, existe um regozijo muito grande por isso. E aí, esse incenso, essa fumaça aromática ao céu, simboliza o religare. Agora, simboliza uma reconexão do homem para com Deus e de Deus para com o homem. Ouro e incenso, riqueza e poder, ligação com Deus. E a mirra? A mirra era um perfume que era passado praticamente nos cadáveres para que eles não cheirassem mal. A mirra, ela vem como representação de que esse menino que nasceu e que nos trouxe alegria com esse nascimento, ele vai nos redimir e nos salvar com a sua morte, porque a mirra representa o perfume da morte. Você consegue entender isso? Quão maravilhoso é isso, irmãos? Se é que você pode, dentro da sua conjectura, dentro da sua inteligência, sabedoria, se é que você pode se alegrar com a morte de alguém, se alegre com a morte de Jesus, porque ela foi predita, ela foi pensada por Deus para que você viéssemos a ter vida e vida em abundância. Olha que coisa maravilhosa. Os magos encontraram com Jesus e não permaneceram no caminho que estavam antes, não voltaram pelo mesmo caminho, não continuaram andando no mesmo caminho que andaram antes, mas eles pegaram um novo caminho. Existe uma transformação, uma mudança, existe um livramento, existe paz, existe tranquilidade, existe segurança para aqueles que aceitam a Jesus de fato e de verdade. Vamos a essa conclusão. A glória, essa conclusão ela vai dizer para nós o seguinte: a minha passagem de tempo ficou aqui meia truncada. Mas vamos lá, essa conclusão. Nesse Natal, não percamos a oportunidade de falar daquele que vive. Comemore, exalte, grite, pois ele morreu, mas ressuscitou e está vivo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Eu queria convidar você a refletir mais um pouquinho comigo para nós encerrarmos essa meditação. Eu queria convidar você a pensar em tudo que Jesus, tudo que Deus preparou para nós. Eu quero te convidar a pensar nisso para que você tenha verdadeiramente um motivo de regozijo, um motivo de alegria no dia 25, no dia 26, no dia 27, no dia 28, no dia 29, no 30, no 31, no 1º, no 2, no 3, todos os dias. Eu quero te convidar a você refletir a respeito dessa história. Jesus, para não nos ver perecer com a morte eterna, ele abriu mão dos céus,
onde ele estava rodeado pelos anjos que constantemente dizem glória, 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 onde tudo é perfeito, onde não há dor, onde não há pranto, onde não há tristeza, onde não há fome, onde não há importúnio. Jesus abriu a mão disso tudo para vir ao mundo, nascer de uma virgem, crescer como homem e ser pregado num madeiro injustamente, absolver sobre ele o Deus puro, o Deus amor, o Deus tremendo, o Deus grande, se fez pecador em meu lugar, no teu lugar, para que você pudéssemos gozar de uma eternidade com ele, queridos. Olha só que coisa tremenda. É ou não é um motivo de glorificar o Senhor todos os dias? E ele diz que não foi você que amou ele, não, foi ele que te amou primeiro. E aí ele te amando primeiro, ele projetou planos para a sua vida. Oh, meu irmão, minha irmã, Deus ele te ama incondicionalmente. Deus não foi... Nós temos o hábito de dizer que aceitamos a Jesus. É ele quem nos aceita. A Bíblia diz lá em João 15:16, o próprio Senhor Jesus dizendo: não foste vós que escolhestes a mim, foi eu que escolhi a vós. Ô querido, nós temos motivos assim de baldes para louvar e engrandecer o nome do Senhor em todos os dias, em todo momento. Jesus ele veio, curou, salvou, libertou. Jesus ele veio, instruiu, ensinou aos 12 anos, foi encontrado no templo ensinando aqueles que porventura achavam que sabia alguma coisa. Por amor. É bem interessante dizer que Jesus não tem amor, ele é amor, ele é a essência do amor. Na sexta-feira, eu gostaria de falar com você a respeito de um mover de Deus que está sendo publicado, está sendo veiculado até mesmo por quem não tem o hábito de glorificar o nome do Senhor. Eu gostaria de fustigar você a assistir uma entrevista que passou no Globo Repórter na sexta-feira agora que passou, na sexta-feira passada, no Globo Repórter passou a respeito de pessoas que tiveram experiências pré-morte, sabe? Aquelas experiências assim que a pessoa sai do corpo e não sei o quê. Vai falar de um médico que era ateu há 50 anos e foi acometido pela Covid, foi entubado e durante um tempo ele teve uma experiência fora do corpo, né? Assista lá para você ver na íntegra. E hoje ele já não se considera mais ateu. E eu não vou contar, não vou dar o spoiler completo, para você poder ir lá e ver o que aconteceu na vida desse médico. Um homem pautado na razão, na sabedoria. O que aconteceu na vida desse homem para ele verdadeiramente, no mínimo, se desconsiderar ateu. Que há 50 anos ele vinha se considerando ateu. Você sabe por que esse homem, ainda nos nossos dias, consegue abandonar as práticas do ateísmo? Porque Jesus nasceu. Porque Jesus vive. Porque ele continua ainda em busca daqueles aos quais ele escolheu. Ele me escolheu. Ele te escolheu. E por isso devemos louvá-lo em todo o tempo. Em todo o tempo. Eu gostaria de concluir com você essa aula dominical maravilhosa. Eu gostaria de convidar você a refletir a respeito desse ano que tivemos e agradecer a Deus. Eu tenho um agradecimento a Deus pela sua vida, querida irmã, querido irmão. Eu tenho um agradecimento a Deus pela sua casa.
Eu queria agradecer a você que se esforçou, que se esmerou, a você que esteve conosco aqui, né, por este novo meio de transmissão, né, porque antes as nossas aulas eram presenciais, e em virtude de tudo que aconteceu nesse ano, o nosso amado pastor, Magno Silva, ele nos apresentou essa plataforma para que nós, né, viéssemos poder transmitir as aulas dominicais. E você, eu queria agradecer a você, você que nos acompanha todo domingo, você que assiste às aulas, você que comenta, você que agradece. Quantos agradecimentos por vezes eu recebo na porta da igreja dizendo: irmão Marcelo, obrigado pelaquela aula lá, Deus falou comigo, foi tremendo, louvado seja Deus por isso, querido. E eu queria agradecer a Deus pela sua vida, te pedir muito obrigado por você ter nos ajudado a caminhar com Cristo, nos ajudado a proclamar esse evangelho, a dizer que Jesus nasceu e se alegrar por isso em tempo e em fora de tempo, pregando em tempo e fora de tempo, louvando em tempo e fora de tempo, sabendo que o Senhor está conosco. Eu queria te agradecer, minha querida irmã, meu querido irmão. Queria agradecer aqui ao pastor Magno Silva, ao pastor Eliel, ao pastor Egídio, à pastora Janete, à pastora Vivi, pela oportunidade que nos dá de exercermos um pouquinho daquilo que Deus prometeu para nós, nos dar a oportunidade de falar de Jesus, nos dar a oportunidade de estar compartilhando esse ensinamento com os irmãos. Que Deus possa abençoar as famílias pastorais da nossa igreja. Muito obrigado, pastor Magno. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando o Ministério ICEA. Muito obrigado, irmãos. Que Deus, no ano de 2021, possa nos conceder a oportunidade, talvez, de permanecermos na internet, né, com algum outro estudo ou de alguma outra forma, mas que o Senhor possa vir estancar essa sangria dessa pandemia que tem levado tanta gente ao óbito, e que nós possamos voltar às nossas igrejas no domingo pela manhã para aprender a palavra de Deus, de maneira que quando formos pregar, tenhamos convicção daquilo que falamos. Eu queria agradecer você por isso. Eu queria desejar a você um feliz Natal. Eu queria desejar a você um próspero ano novo e dizer para você: festeje sim, mas que comece a sua festa hoje. Não precisa esperar o dia 25. Glorifique, alegre-se, jubile hoje, porque o dia 25 vai ser só um motivo de grande alegria, onde estaremos com parentes, pessoas que amamos, pessoas que vêm de longe, para juntos glorificarmos o nome do Senhor. Amém? Eu gostaria de desejar a você um excelente domingo, um domingo de graça, um domingo de paz, e que você possa verdadeiramente levar Jesus a nascer em algumas casas, em algumas vidas. E você que ainda não tem Jesus no seu coração, que neste ano ainda você possa abrir o seu coração para que, assim como Agostinho de Hipona falou, ele venha nascer uma vez apenas no seu coração. Amém? Eu gostaria de orar em agradecimento. Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado por esse ano que passamos, obrigado por essa aula dominical, obrigado pela essa escola da palavra, Deus. Muito obrigado pelas oportunidades que o Senhor nos dá, nos honra, Pai querido, nos dando a oportunidade de falar da Tua palavra. Deus, muito obrigado pela igreja ICEA, obrigado pelas famílias pastorais dessa igreja, obrigado pela membresia, Deus. Obrigado, meu Senhor, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas esse ano. Pai, eu costumo perguntar: você tem motivo de adorar a Deus em 2020? Senhor, eu tenho. E queria fazê-lo dessa forma agora. Senhor, muito obrigado por tudo, Deus. Nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas, porque acreditamos que em Tuas mãos está o controle de todas as coisas, Senhor. Muito obrigado. Pai, nós seríamos cristãos circunstanciais se só Te adorássemos nos momentos bons, se só Te louvássemos, Deus, quando a coisa estivesse verdadeiramente boa. Mas Te louvamos em tudo, porque a Tua palavra diz, ó Deus, que todas as coisas, não são algumas, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus
e são chamados pelo seu decreto. Senhor, muito obrigado, Deus. Senhor, dás, meu Senhor, um fim de ano na tua presença. Que aonde formos, Deus, independente de ser o dia 24, 25, qualquer dia do ano, qualquer dia da semana, nós possamos nos alegrar, Deus, porque o Senhor vive, porque o Senhor nasceu nos nossos corações, nasceu na nossa família, nasceu na nossa casa, Deus. Muito obrigado, Senhor. Que o teu nome venha a ser glorificado, Pai querido, em nós e através de nós. Que o teu nome venha a ser, meu Senhor, glorificado, Pai querido, nas nossas comunidades, no nosso trabalho. Muito obrigado, Deus, por tudo. Obrigado pelas perdas, obrigado, Deus, por tudo, porque eu acredito, meu Senhor, na tua palavra, e ela, mais uma vez eu repito, diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Senhor, abençoa essa família que está assistindo, meu Senhor, essa escola da palavra. Abençoe essa família, Pai querido, que está, meu Senhor, de olhos fechados, Pai querido, também te agradecendo por esse ano de 2020. Pai, que o teu nome continue sendo louvado e a tua palavra ecoada através de nós. É o que eu te peço, meu Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Queridos, muito obrigado. Obrigado por esse tempo que você passou conosco nesse ano. Obrigado por você se dedicar em estudar a palavra de Deus. Obrigado pelas suas colaborações. Obrigado pela sua amizade, pelo seu carinho. Que Deus possa abençoar a tua casa em 2021 tremendamente, como abençoou em 2020. Amém? Graça e paz, querido. Que Deus abençoe. Beijo.